Fala, galera do Corujão Vascaíno. Estamos aqui trazendo aquele nosso vídeo noturno com todas as informações do Vasco da Gama. Semana aí decisiva de treinamento, né, para a gente poder estrear no Brasileirão no próximo domingo contra o Santos. E logo depois, no dia 2 de abril, nossa estreia também na Sul-Americana contra o Melgar, lá no Peru. E a gente vai vendo aí as notícias que vão chegando, os testes que estão sendo feitos aí pelo nosso técnico espetacular, Carille, e as notícias vêm nos assustando, né? Cada vez mais. A gente fica meio sem saber entender exatamente o que está passando na cabeça do Carille. A grande verdade é essa. A gente entende aí que ele precisa fazer alguns testes, né, que ele precisa encontrar a melhor formação, com pouco material humano que ele tem de qualidade, porque jogador tem bastante. A gente tem um plantel aí que beira os 35, 36 jogadores. Agora, se a gente for pegar com quem que ele pode contar mesmo para fazer um bom time, tu bota aí uns 20, 22 jogadores, 23 no máximo. Não dá mais do que isso. Quantidade de jogador inútil que a gente tem dentro do elenco. E aí eu tento me colocar no lugar do Carille. O que eu faço para montar um time competitivo com esse elenco fraco que eu tenho? Com os expoentes do meu time ou estão machucados ou estão numa fase ruim. Estou falando aqui do seu Coutinho, do seu Payet. Hoje estava marcada uma reunião com o staff do Payet para definir a situação dele. Porque o contrato termina no início de maio, como a gente já falou, ou seja, o Payet, até o fim do contrato, ele tem 11 jogos aí para disputar. 11 jogos. Entre Brasileirão, Sul-Americana, 11 jogos. Será que dá tempo do Payet mudar alguma coisa nessa história dele aí? Será que valeria a pena colocar o Payet em algum desses jogos? Eu, sinceramente, acho que não. Eu não sei nem se a reunião que estava marcada para hoje realmente aconteceu. A informação que a gente teve é que haveria uma reunião. Agora, estou tentando descobrir se realmente aconteceu ou não. Agora, um cara que já está aí há mais de um ano, daqui a pouco faz 2 anos que ele chegou aí. Em 11 jogos ele vai mudar alguma coisa? Não vai, gente. Não vai. O Coutinho está sendo preparado para a estreia no Brasileirão, mas eu acho pouco provável que ele entre como titular. De repente o Carille vai dar uma minutagem para ele aí de acordo com o jogo. E aí começa a passar, voltando aqui, eu tentando entrar na cabeça do Carille, ele começa a querer inventar. Porque ele está perdido. Ele está perdido. Ele vai ter que estrear com uma zaga que praticamente não jogou, que é o Maurício Lemos e o JV. Ele vai ter que estrear com 2 laterais que são muito irregulares, principalmente o Piton, do lado esquerdo. Ele vai ter que estrear com um time que não tem cabeças de áreas de ofício. O que joga melhorzinho não aguenta o jogo inteiro, que é o Hugo Moura. Ele vai ter que estrear com meias que não andam produzindo para os nossos atacantes. Ele vai ter que estrear colocando jogadores que chegaram agora. Falo do Nuno, de repente ele entra com o Garré, que foram pouco experimentados, que provavelmente ainda passam por aquela adaptação ao futebol brasileiro.
com o Ryan, que vive um momento até melhor, e o Verratti, né, que é um jogador que precisa ser municiado para fazer gol. Ele precisa estar dentro da área. Ele precisa estar lá dentro da área incomodando. A gente já falou sobre isso aqui. É um elenco com extremas lacunas. Com lacunas aí gigantes. E que o Vasco não conseguiu, até agora, resolver. E aí ele me inventa, até coloquei na nossa capa de hoje aí, o Souza. A reportagem que saiu disse que a ideia do Carille, e eu até comentei isso numa das lives, nos nossos vídeos, que eu não sabia se a ideia do Carille, quando ele deslumbrou a possibilidade do Souza, se era botar o Souza de segundo volante ou fazer uma espécie de 3 zagueiros. A informação que chegou é que ele queria isso. Na parte defensiva, transformar o Souza num terceiro zagueiro. E aí no ataque ele dava uma avançadinha, compunha ali o meio-campo, segundo homem, dando mais liberdade para os laterais avançar. E diz que o negócio não funcionou. O que estava na cara, né, seu Carille? O Souza, ele não funciona mais. O Souza em forma nunca foi brilhante. Nunca foi um jogador que encheu nossos olhos. Um jogador em nota 5,5, 6. Num bom dia ele chegava no 6,5. Agora, já com 30 e tantos anos, com os joelhos completamente desgastados, o senhor quer transformar o Souza numa solução para os nossos problemas? Você está perdido, Carille. A grande verdade é essa. A culpa é só sua? Não, claro que não. A culpa é da diretoria do Vasco, que não entrega o material humano que a gente precisa. A culpa é da diretoria do Vasco, que imaginou que o senhor pudesse fazer um bom trabalho. Onde, na sua contratação, já ficou evidenciado uma total falta de rumo da nossa diretoria. Porque buscou, antes do senhor chegar, segundo dizem, técnicos totalmente diferentes, com características totalmente diferentes a que o senhor tem. O senhor é um técnico retranqueiro, isso não é demérito nenhum. A gente já viu vários técnicos retranqueiros aí funcionarem e ganharem até títulos, mas com material humano adequado. O senhor está realmente perdido. Eu espero que nessa semana de trabalho aí que nós temos pela frente, até a estreia no Brasileirão, o senhor mude de ideia em relação ao Souza e consiga, de alguma forma, encontrar soluções melhores para que a gente possa ter um início de campeonato aí e principalmente conseguir, nessa primeira fase da Sul-Americana, se classificar. O Vasco, ele pode ser beneficiado por uma situação aí. O Vasco é o único time dos grandes do Rio que não está no Super Mundial, né? O Fluminense vai disputar, Mulambado, Botafogo. E o Vasco pode ser o grande beneficiado em não estar nesse Super Mundial, que vai ser disputado dia 15 de junho ao dia 13 de julho. E aí o campeonato para. Eu acho que essa parada vai ser coisa de Deus pro Vasco. Pro Vasco tentar se reorganizar, tentar trazer alguém nessa janela do meio do ano aí. Tem muita gente dizendo porque a janela do meio do ano o Vasco vai investir pesado. Já se fala em 40 milhões em investimento aí no meio do ano. Porra, não dá para acreditar em nada, gente. A janela boa do Vasco vai ser sempre a próxima. Os canais aí de YouTube, né, que tentam passar pano para a diretoria,
vem sempre com essa conversinha de não, porque na próxima janela o Vasco trará um zagueiro de qualidade, um cabeça de área e um atacante veloz de lado de campo. É sempre na próxima. Nós já conhecemos essa conversa. Até porque já não é nem a primeira, nem a segunda vez que a gente ouve isso aí. Se a gente for pegar uma entrevista que foi feita aí com o nosso grande, espertíssimo Marcelo Santana, há pouco tempo, ele fala mais ou menos isso aí. Vamos relembrar o que ele disse aí. A janela de transferência é uma janela importante para a gente. Geralmente, essa segunda janela aqui dentro do Brasil é uma janela de correção, é uma janela onde a gente faz menos interferências do que a janela de final de temporada. O Vasco hoje tem um elenco com 35 atletas, considerando os jogadores da base que estão efetivados no profissional e também os jogadores que estão contundidos e provavelmente não vão contar ao longo dessa temporada. Eu busco sempre ter muito respeito com cada atleta que está dentro da instituição, jogadores que acreditaram na credibilidade do Vasco, na história do Vasco. Agora, naturalmente, a gente precisa sim se qualificar. A gente já tem mapeado alguns reforços, as posições definidas também. Eu acredito que dentro em breve a torcida vascaína vai ter novidades e principalmente boas novidades. Olha aí, gente, que eu acabei de falar. Dentro em breve. O Vasco, a torcida do Vasco vai ficar felicíssima com as novidades. Isso ele falou lá atrás. A pergunta que eu faço para vocês ficaram felizes com as novidades que nós tivemos aí? Com o Lloyd, que até agora não foi apresentado, de vergonhas. Tem vergonha de apresentar o Lloyd. Vocês ficaram felizes com o Lucas Oliveira? Com o Lucas Freitas? Porque, segundo o grandíssimo Marcelo Santana, eles já sabem quais são as posições que estão mapeadas que o Vasco precisa de reforço. Eu também sei. Qualquer torcedor sabe, nós precisamos de reforço do 1 ao 11. Todas as posições nós precisamos de reforço. Não precisa nem mapear. Só que é sempre para a próxima janela. O Vasco é o clube do futuro incerto. A verdade é essa, gente. Então, nós não caímos mais nessa conversinha fiada. Nós não caímos mais nesse papo furado. Ele vai para uma entrevista há pouco tempo, o mesmo Marcelo Santana, dizendo que o Vasco poderia contratar um ou dois ou nenhum jogador nessa janela interna, que já está para fechar. Vocês acreditam mesmo que vai vir alguém? Não vai, né? Aí chega no meio do ano, aí nós vamos ter que medir o tamanho do desespero que nós vamos estar quando chegar lá. Se a água estiver batendo aqui, aí eles vão para aquele modo de desespero para trazer uns pés de rato caro. Se a água estiver batendo aqui, eles vão pegar umzinho ou outro aí, né? Uma oportunidade de mercado baratinho, que não vai custar muito, que também não vai fazer muita diferença. Agora, se por um acaso, por uma bênção dos deuses, a gente estiver fazendo um campeonato, é que eles imaginam, aquele campeonato da 10ª colocação do Brasileirão, né? Conseguir chegar aí no máximo numa quarta de final, né, da Sul-Americana, da Copa do Brasil, que para eles está de ótimo tamanho, aí eles não trazem ninguém. Ah, não vamos cair, ok, vamos com esse povo aí mesmo. Eles vão reclamar, né, mas é uma torcida hoje em dia que não reclama tanto. Reclama mais na rede social, mas ninguém vai lá reclamar, como era antigamente. Então, cara, esses caras, eles vão lidando com o que eles percebem de movimentação, principalmente nas redes sociais. Eles vão medir nessa febre aí, para ver que tipo de movimentação eles precisam fazer. A situação do Vasco, cara, é muito complicada.
Aí a gente tem a notícia que o Vasco vendeu 2 mandos de campo do Palmeiras e do Botafogo, por cada um R$ 2 milhões, podendo ser até um pouquinho mais. Se venderem mais ingressos, o Vasco ganha mais um cascalhinho. Qual é o time grande que vende mando de campo aí? Quem vende mando de campo é a União Rondonópolis, que vendeu para jogar em Cariacica. É o Nova Iguaçu, que vende mando de campo. É quem está precisando de grana, e a realidade do Vasco é essa. Nós precisamos vender o almoço para pagar o jantar. A verdade é essa, gente. Então não adianta fazer histeria na rede social. Nossa, o Vasco vendeu o mando de campo. Meu Deus, que incompetência da diretoria do PT. Gente, o Vasco não tem dinheiro, cara. Já cansei de dizer. O plano dos caras que estão lá hoje era um plano de poder. Somente poder. E é isso aí. O poder está na mão deles. E aí vão vendendo, né? O almoço para pagar a janta, né? O café da manhã para pagar o lanche da tarde. É isso que o Vasco se transformou hoje. Se você gostou desse vídeo, meus amigos, peço que deixe seu like aí, compartilhe nos seus grupos, se inscreva no Corujão e vire membro também, para poder participar de uma das nossas lives de membros. Você está conosco aqui na bancada e também entrar no grupo do WhatsApp. Um abraço, gente. Até a próxima.